Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT. No vídeo de hoje nós vamos tentar aprender Arduino usando inteligência artificial. Então eu não testei ainda essa, essa geração, então eu vou testar aqui diretamente com vocês. E o que eu quero representar é um cenário onde uma pessoa tem conhecimento muito básico ou nenhum de Arduino e queira começar com Arduino. Como que nós fazemos então para ter esse aprendizado e se é possível, se essa inteligência artificial, no momento que ela está hoje, ela consegue fazer essa geração. Então o que eu tenho aqui é um Arduino Uno R3 padrão, tem um resistor, um LED, um breadboard, né, os conectores jumpers e um cabo do Arduino. E para fazer esse teste eu vou estar usando o meu setup de inteligência artificial com o Olama. Caso você não tenha essa inteligência artificial, recomendo você olhar minha playlist de inteligência artificial, no qual eu demonstro como fazer todo esse setup. Mas, caso você queira usar o chat GPT, por exemplo, fique à vontade, que os resultados acredito que serão similares. Então vamos aqui para o computador para começarmos a interagir com a inteligência artificial e ver o resultado. Bom, aqui eu tenho então a meu Open Web UI, está conectado ao meu Olama, e o modelo que eu vou utilizar é esse do Llama 3.1, que é o último disponibilizado aí pela Meta, que é um modelo bastante completo. E partindo então do pressuposto de que a pessoa não tenha conhecimento ou conhecimento muito básico de Arduino, talvez uma forma que você vai iniciar é fazendo perguntas sobre a placa, né? Por exemplo, você pode perguntar o que é o Arduino. Então, ele vai responder Arduino, kit de desenvolvimento, projetos eletrônicos, kit muito completo, controlador, placa de desenvolvimento, IDE. Aqui já tem alguns detalhes, né, de que você precisa de uma IDE. Você pode fazer perguntas mais detalhadas, aí fica mais da questão de quanto você precisa saber. Por exemplo, você tem um resistor, por que você tem um resistor? Você pode perguntar aqui o que é um resistor. E normalmente essas inteligências artificiais elas vão ser muito boas para responder esse tipo de perguntas teóricas, tá? Então aqui você fala, um resistor, componente eletrônico, atua como obstáculo à passagem da corrente, fala que tem características, então, e aqui falando de uma pergunta bastante genérica, mas obviamente você pode entrar em mais detalhes, perguntar inclusive por que tem essas listas aqui, como que eu calculo, como que eu sei um, o, o valor de um resistor, então fica a critério disso. O foco aqui vai ser mesmo tentar ver se ele consegue gerar o circuito e a programação, o código para o nosso Arduino. Então, acho que a primeira pergunta, para quem não sabe, assim, seria como que eu programo Arduino? Porque se eu somente conectar no computador, talvez não funcionará. Então, pode ser uma pergunta bastante válida para início. Então, como programar o Arduino? Vamos ver o que ele responde. Tá, programar o Arduino, experiência incrível, acessível para quem está começando. Aqui tem o guia. Então, vamos ver aqui. Vamos ver, começar a ler aqui. Ok, pré-requisitos, baixar a ideia de desenvolvimento do Arduino. Você pode baixar o software gratuito no site oficial do Arduino. Legal, vamos ver se essa URL realmente é a URL de download do Arduino IDE. Não é exatamente a página de download, mas daqui você consegue achar, né? Software, aqui você conseguiria pegar, mas ele não falou a página correta do download. Na verdade ele falou, não sei por que o meu não redirecionou, deixa eu abrir novamente.
É, ele está falando aqui barra software, mas na verdade essa URL talvez tenha sido movida, porque ele volta para Arduino CC, mas clicando em software, ele vem para software. Então talvez algo aí atualizado ou talvez alguma alteração recente no site do Arduino que tenha feito aquela página ficar inválida, né. Tá faltando o EN ou a linguagem. Então, talvez seja uma atualização recente do site do Arduino, mas se você clicar aqui em software, você consegue achar. Então, não foi exatamente a URL direta do software, eh, mas, ele direcionou para o site correto. Então, tudo bem. Aqui você baixaria a versão, no meu caso eu já tenho o Arduino IDE instalado, eu não vou fazer a instalação, mas você pelo menos conseguiu, né, o redirecionamento para o site correto. Aí ele fala conectar Arduino no computador, use cabo USB, legal, drivers do Arduino, não sei, seria executar o instalador, talvez, sim, talvez seria somente instalar mesmo a IDE, né. Aí ele fala de criação de projeto, arquivo novo, deu nome ao projeto, escrever o código, bibliotecas, funções básicas, né, o setup e o loop, um exemplo de código que pisca o LED. Aí depois ele fala da parte de compilação, né, do NDE compila automaticamente, executar o projeto, liga na energia, testa o projeto, execute seu projeto e observe o resultado. Tá um pouquinho genérico, mas o processo está correto, né. Se você abrir aqui a URL do Arduino, você vai ver que você tem algumas etapas, como selecionar a porta, a a própria placa, depois tem esses botões, né, de upload, verify. Então tá um pouquinho genérico, mas, a ideia geral, está correta. Vamos, seguir então pedindo para ele gerar um código, um circuito para piscar um LED. Então vamos ver, gere um código para Arduino para piscar um LED a cada segundo, eu vou colocar aqui, o LED deve deve ser conectado externamente ao Arduino. Porque o Arduino ele tem o LED onboard aqui, então eu quero que ele coloque um LED externo. Vamos ver se ele entende isso e gere o código para nós. Vamos ver. Vamos ver. Então aqui ele gerou, aqui está o código para fazer um LED piscar. LED, pino do LED, que ele está usando o pino 13, que é o pino que vai, que o LED da placa está conectado, mas tudo bem, se ele falar que eu conecto também o meu LED no pino 13, está correto. Aqui ele faz a explicação do código, então, ó, LED 13 define a variável LED, o pin mode, então tá legal, está fazendo a descrição correta, liga o LED, faz um delay, a repetição faz com que o LED fique piscando. Observação, certifique-se de conectar o LED ao pino digital 13 ou outro pino de sua escolha e alimentar o Arduino para que ele funcione corretamente. Tá, ele gerou o código para mim, mas ele não criou o circuito. Talvez, eh, talvez eu tenha que fazer uma pergunta mais específica. Vamos tentar. Como eu conecto um LED externamente ao Arduino?
é muito de fazer também as perguntas corretas, né. Nós temos o código ali, mas uma pessoa que não conhece não vai saber como conectar. Vamos ver se agora nós temos uma explicação melhor. Então, conecte o LED externamente. O Arduino é simples e seguro e você pode seguir proteção. Então, material necessário, legal. Um LED, qualquer cor, tá bom? Temos um LED, um resistor 220 a 1K, legal, esse que eu tenho aqui é 220 ohms. Fio de cobre para conectar LED ao Arduino. Fio de cobre para conectar o resistor ao LED. Legal. Então, aparentemente, 2 fios, né, 2 jumpers que eu tenho aqui. Conexão do LED. Desligue a energia antes de começar, certifique-se que o Arduino esteja desligado e não tem energia fluindo por ele. Identifique os pinos no seu LED, identifique os seguintes pinos: terminal positivo longo do LED, terminal negativo curto do LED. Legal. Então, detalhe importante, né, ele está falando que o LED você identifica o pino longo sendo positivo e o pino menor, o curto, é o negativo. Conecte o resistor, então conecte o extremo do resistor à saída do Arduino, por exemplo, ao pino 13, legal, e conecte o LED. Conecte o terminal positivo do LED ao outro extremo do resistor, legal. Então, se eu tiver aqui a minha protoboard, ele está falando que o ele vai conectar o LED à saída do Arduino. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui na minha plaquinha da breadboard. E ele está falando para conectar um dos pinos do LED. Vamos pegar aqui esse aqui. Então, eu vou conectar um dos pinos do meu resistor, desculpa, no pino 13. Então, aqui no pino 13. Legal. Aí ele fala, conecte o terminal positivo do LED ao outro extremo do resistor. Então, ele fala que o pino positivo é o comprido, então eu vou conectar aqui na placa, fazendo então a conexão do pino positivo com a outra extremidade do resistor. Legal. E conecte o terminal negativo do LED ao pino digital correspondente, por exemplo, o pino digital 13. Aqui tem um problema, né? Ele falou para conectar os dois no pino 13, o que não é nem possível, porque não faz sentido. Aqui ele deveria falar que eu tenho que conectar o minha outra parte do circuito no ground. Isso aqui deveria estar aqui no ground. Então, interessante, é um detalhe aqui que está errado, né? Vamos ver o que são essas dicas importantes. Certifique-se de usar resistor para proteger. Use fio de cobre adequado. Não toque as extremidades do LED. Exemplo de conexão. Aqui está um exemplo de como você conecta do desligado, o resistor, terminal positivo do LED. Lembre-se de desligar a energia antes de conectar o LED ao Arduino. Tá, ele não gerou corretamente. E é um projetinho extremamente simples e básico. Ele perdeu aqui, não sei se ele consegue corrigir isso. Vamos ver. Eh, vamos ver o circuito parece correto, pois ambos os pinos estão para serem ligados ao pino 13. Vamos ver o que ele fala aqui. Você está absolutamente certo
cometi um erro ao mostrar a conexão. Ambos os pinos do LED não podem ser conectados ao mesmo pino. Aqui está uma nova explicação correta. Ok. Desligue a energia e identifique os pinos. No seu LED, identifique os pinos. Curto e longo, vamos ver. Conecte um extremo do resistor à saída do Arduino, por exemplo, pino 13. Conecte o pino positivo do LED ao extremo do resistor. Legal. Aqui, então, ele fez a correção. Agora, conecte o terminal negativo do LED a um pino GND. Ok, agora fez sentido. Aqui eu diria que acabou sendo fácil de identificar o erro. Eu não sei qual seria o problema com um circuito mais complexo, mas obviamente um iniciante iria falar, não posso conectar, e talvez fizesse essa mesma pergunta aqui pro Arduino. Legal. Agora funcionou, mas já foi um negócio um pouquinho estranho, né? Todo caso, vamos ver então, deixa eu voltar essa minha pergunta. Ele fez o código para mim. Vamos ver. Ele fala, tá, ele tem um código aqui. Então vamos assumir, baseado no que eu aprendi anteriormente, se eu abrir o meu Arduino IDE, eu tenho aqui um novo arquivo, eu vou colar esse código. Talvez um iniciante teria problema em saber o que eu faço agora. Talvez possamos fazer uma pergunta. Vamos ver. Por exemplo, como faço o upload do meu código ao Arduino? Vamos ver se ele retorna. Ok, para fazer o upload, conecte o Arduino no computador, instale o drive, abra o IDE. Ah, tá. Selecione a placa. Vamos ver. Selecione a placa do Arduino no menu verificar. Clique sincronizar para verificar se a IDE reconhece meu. Certifique se seja configurada. Carregar o código. Abra o seu código, clique no botão carregar ou pressione Ctrl U, Ctrl R no Mac. Se estiver usando Arduino Uno, vai precisar selecionar Arduino como placa, menu verificar. Tá, agora pelo menos ele deu umas instruções legais, né? Vamos seguir então essas etapas no qual eu conecto o Arduino e vejo se ele aparece aqui no meu Arduino IDE. Então vou conectar aqui minha placa de fonte ao Arduino Uno. Aí eu vou, deixa eu ter que virar aqui, conectar. Vamos ver, acho que eu já tinha um código padrão, o LED piscando. Vamos ignorar isso aqui então. Mas beleza, conectei aqui. Ele fala para selecionar Arduino. Bom, se eu clicar aqui, eu estou vendo o Arduino Uno. Eu vou assumir que está tudo certo. Ele cita Ctrl U, carregar. O meu ele está em inglês, né? Mas upload é, é que a ideia é bastante intuitiva, né? Mas bem, se eu clico em upload, compilando, dando compiling, tudo bem, consegui. O LED está funcionando. Como ele já estava com esse código, vamos colocar aqui 100 milissegundos, só para ter certeza de que ele realmente fez o upload. Ele deve piscar agora bem mais rápido. Tá. Então tudo bem, funcionou. Não de primeira, mas funcionou. E eu consegui então fazer o meu LED piscar, que era o propósito desse vídeo. Então,
Minhas conclusões aqui, é possível, eh, principalmente a parte de teoria, ele vai se sair bem com a parte de teoria, perguntando, questões específicas sobre o Arduino ou sobre os componentes, então esse passo ele é muito, responsivo. Na hora ali de gerar o código e o circuito, nós vimos que ele cometeu um erro, né, um erro de ligação aqui, no qual ele falou para ligar os 2 conectores no pino 13, o que não é possível. Então nesse caso não foi um problema, porque obviamente você não consegue conectar, ou talvez até a pessoa poderia tentar conectar os 2, mas, fica confuso, então é o erro fácil de pegar. Aí bastou vir aqui, né, fazer a pergunta para ele corrigir, ele corrigiu. Então tudo bem, nesse caso eu acho que funcionaria, tranquilamente, mas, eu acho que se dependendo do circuito, se for algo mais complexo e ele cometer esse tipo de erro, você pode ter problemas, até mesmo queimar a sua placa, se você conectar a voltagem onde deveria ser ground, ou queimar o componente criando curtos-circuitos. Então eu diria que, eu usaria com moderação, usaria para ter uma ideia geral de como ele funciona, mas talvez seria uma boa ideia confirmar isso na própria internet, tá. Normalmente você pode abrir aqui o navegador, digitar, Arduino, circuito piscar LED. Sempre gosto de fazer isso, você vem em imagens, e você vai encontrar uma série de circuitos já prontos no formato correto, tá vendo? Então se você quiser usar a inteligência artificial, eu recomendo, antes de você, eh, ligar o Arduino, que você dê uma pesquisada no Google, pelo menos para ver o circuito e ver se ele faz sentido. Porque se você realmente está iniciando e não sabe o que você está fazendo, e acreditar em tudo que a inteligência artificial fala, você pode ter problema, como eu disse anteriormente. Então, minha conclusão aqui é: use com moderação. Ainda eu acho que ela tem muito a melhorar, em termos de gerar, de ser assertivo. É muito interessante a tecnologia, né, provê muitas coisas para nós, mas cuidado, sempre cheque o que ele está gerando, tá? Não confie 100% no que é gerado, para evitar problemas de queimar as suas, placas. Então para o vídeo de hoje é isso. Eu vou ver se eu crio mais vídeos com testando outros componentes ou circuitos mais complexos para ver como que ele se sai, se bem que não tenho muita certeza, por pelo fato dele ter falhado para criar, para piscar um LED, que é o mais básico de todos. Mas por hoje é isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá.